que Deus quer nos dar fé. Deus quer sempre renovar em nós a nossa fé, porque Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, a nossa fé ela é o fundamento da nossa esperança, é a fé. A fé ela gera em nós a esperança de ter um mundo melhor, de ter uma família mais estruturada, de uma vida que podemos buscar a conversão para a nossa vida. Eu preciso acreditar também na Sagrada Escritura, porque ela é o fundamento da nossa esperança. A fé ela é um dom de Deus. Se você for pegar lá em Efésios, no capítulo 2, não é preciso você tomar não, eu só estou falando aqui, mas não tome isso. Efésios 2 vai falar assim para a gente ter uma certeza, uma convicção. Muitas vezes a gente fala, a gente faz colocação, mas muitas vezes a gente se pergunta se a gente tem fé suficiente. E Efésios vai dizer assim para nós, no capítulo 2, do versículo 8, diz assim: é pela graça que foste salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é mérito nosso, mas é de Deus. É dom gratuito de Deus que Ele nos concedeu. Ele nos deu essa graça de fé. Então Deus, Ele deseja que nós tenhamos fé. Que eu e você tenhamos fé. Que abrimos o coração para acolher a fé. Outro item muito importante para nós: crer na obra de Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa vida, da nossa fé. Deus, Ele é o autor, Ele é o consumador dessa fé que há na nossa vida. O documento que o Papa lançou, muito conhecido, que é o Porta-Vida e o Porta da Fé, ele vai retratar isso na nossa vida para nós. Bem baratinho esse documento, R$3 por aí assim. E ele vai falar aqui para nós, na página 11, que nós devemos, olha só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida, se não abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior, porque tem a sua origem em Deus. Olha o que diz o documento da igreja. Que tem a sua origem em Deus. A nossa fé ela provém de Deus e ela gera em nós. É por isso que São Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é uma fé morta. Então nós precisamos ter a nossa fé obras. Nós precisamos ter ações. Nós precisamos agir. Deixar esse dom que há em nós crescer, como disse a igreja, de crescimento. Porque a origem dessa fonte está em Deus, queridos. A fé é necessária porque ela é uma graça de Deus. Outro documento da igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer por que é essa graça que há na nossa igreja. Ele relata assim para nós: a graça do Espírito Santo procura despertar a fé e a conversão do coração. Olha o que diz a igreja. Olha o que fala para nós. Que a graça do Espírito Santo é procurar despertar em nós a fé e a conversão para um crescimento na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos despertar. Tem um texto bíblico que diz assim: você que dorme, acorda. Muitas vezes nós somos vacilantes na nossa fé. Nós vacilamos muito. Você que usa celular, quando você está num local que o sinal é ruim, ele fica oscilante, ele cai, ele vem, ele cai. Às vezes a nossa fé está assim, igual um sinal, não está bem alicerçado. Então, para o celular pegar bem, ele precisa estar numa área onde o sinal pega bem. Assim ele tem um novo contato, ele tem um intermédio direto. Mas quando ele fica oscilante, você não consegue falar que cai a ligação. Muitas vezes isso acontece na nossa vida através da nossa fé. Quando ela está com uma fé vacilante, você não acredita, você duvida. Você reza, mas não acredita naquilo que você está pedindo, por falta de fé. É por isso que Tiago vai dizer que nós precisamos ter uma fé com obra.
Nós precisamos dessa graça de Deus. Alimentarmos, queridos, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós somos muito descuidados na nossa fé. E nós precisamos alimentar. A nossa vida, ela não precisa ser alimentada, ela não precisa ser cuidada. Você precisa tomar banho, você precisa se alimentar, você precisa merendar nas horas certas. Senão o seu corpo ele vai sentir uma necessidade. O seu físico ele vai sentir uma necessidade. A nossa fé ela sente também essa necessidade. Ela precisa de cuidado, ela precisa de alimento. Assim como o nosso corpo precisa, a nossa fé precisa também. Eu preciso aprofundar minha fé aonde? Na palavra de Deus. Eu preciso aprofundar minha fé na igreja, nos documentos da igreja. Sabe, irmão, porque nós temos... Sabe quem faz a igreja protestante? Você sabe quem faz a igreja protestante? Somos nós mesmos, os católicos que saem da sua igreja para a igreja evangélica. E ele forma uma igreja lá, porque ele não conhece a sua fé. Tem católico que nunca pegou isso aqui, irmão. Infelizmente tem católico que nunca pegou. O que tem na Bíblia, nem tudo tem na Bíblia, diz a palavra de Deus. Se você for pegar João, só para a gente passar para outra parte, deixa eu pegar o que diz aqui o Evangelho de João, que diz assim para nós. Então muitas vezes a gente caímos em erro, porque a gente pensamos que tudo está na Sagrada Escritura, mas tem os magistérios da igreja, ela tem o seu documento, porque nem tudo que Deus inspirou, diz a palavra de Deus, se ele fosse escrever, não tinha livro que cabia. É por isso que ele diz assim, olha o que diz aqui, relata a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu de novo ao discípulo à beira do mar, da Tiberíade. Não é aqui. Eles disseram, não é bem aqui. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Que tudo que ele fez, nem tudo está escrito neste livro. Nem tudo está escrito. E eu preciso alimentar minha fé através da nossa igreja. Eu preciso alimentar no grupo de oração, na Santa Missa, na Eucaristia. Eu preciso alimentar a minha fé. Só assim eu vou ter uma fé expectante. Eu vou ter uma fé viva, uma fé renovada. Irmão, quando a gente está na Santa Eucaristia, na Missa, quando o Padre faz a consagração, a gente deveria olhar para Jesus lá e dizer, Senhor, aumente a minha fé, renove a minha fé, dê uma fé viva, uma fé nova, uma fé que me move, que me leva mais adiante. Nós precisamos ter essa fé, querido, senão nós vamos ficar muito, muito parados. Será se é, será se não é? Por isso que Jesus diz assim, a minha palavra é sim ou não. E muitas vezes nós somos duvidosos, principalmente quando nós somos chamados à igreja, algum convite para alguma coisa dentro da comunidade, a gente tem dúvida, a gente tem medo. Será se eu faço? Será se não? Será se eu vou dar conta? Será se não? Olha como é que está a nossa fé. Então nós precisamos cuidar da nossa fé. Eu preciso cuidar, eu preciso alimentar. Nós precisamos da ajuda de Deus. Isso é o certo. Você e eu precisamos da ajuda de Deus. Amém, queridos? A fé é um elemento fundamental de toda a vida espiritual. Olha só, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. É o primeiro contato do homem com a realidade divina, da revelação, foi pela fé. Então todos os homens, quando se fala a Sagrada Escritura, o primeiro contato dele com a relação divina foi pela fé. Abraão, Moisés, Noé, foi tudo através da fé. Noé fez a grande arca através da fé. Já pensou? Noé escutava só uma voz dizer, olha, faz uma arca de tantos covados. Mas Noé, ele falava com Deus. Deus apareceu em forma de fogo. E a fé fez eles acreditarem em Deus. Meu irmão, foi pela fé que eu e você estamos aqui nessa noite. Pelo testemunho dos discípulos chegou a nós. Se não fosse pelo testemunho dos discípulos, onde nós estaríamos? Eles creram depois da ressurreição. Olha como os discípulos também, eles tiveram dificuldade para acreditar na ressurreição de Jesus também.
Vocês viram quando Jesus foi crucificado, eles ficaram depois do sepulcro, eles ficaram presos, se trancaram, ficaram com medo, ficaram medrosos. Mas quando Jesus ressuscita, há uma experiência com o ressuscitado. Aí houve uma fé. Quando eles chegaram no túmulo, que eles não viram o Senhor, eles acreditaram. E Jesus, quando viu Maria Madalena, ele diz: olha, vai dizer para os teus irmãos que eu vou aparecer para eles na Galileia. E eles foram, não duvidaram. E eles foram. Lá eles tiveram o primeiro contato com o ressuscitado. Então nós precisamos também, muitas vezes, acreditar. Será que nós acreditamos verdadeiramente que Jesus ressuscitou dos mortos? Ou a gente ainda tem dificuldades nisso? Ou a gente está duvida? Ou a nossa fé ainda está muito pouca ainda? Porque a nossa fé não acabou, não. A nossa fé ela pode estar desanimada, ela pode estar mal alimentada, ela já está nas últimas esperanças. E tem católico que está nas últimas esperanças, e quando vem os irmãos de outra seita, leva ele tranquilo, irmão. Porque a fé dele está frágil. E eu preciso alimentar minha fé. Quantas pessoas grandes saíram da nossa igreja para outras seitas? Muitas. Mas o dizer do Papa, ele tem um dizer que ele diz assim para nós: que todos os filhos de Deus que saíram da mãe igreja um dia vão retornar. Já tem vários pastores que retornaram de volta à sua igreja. Grandes pastores, tem vários testemunhos de grandes pastores que reconheceram verdadeiramente que a Igreja Católica, Apostólica e Romana é uma igreja de Jesus Cristo. É a necessário. E não para a gente ter uma consciência de fé na nossa igreja, é muito prático. É muito prático a gente não cair em debate e nem em discussão da nossa fé. Martinho Lutero, foi ele que fez a divisão. Por isso que Jesus, quando ele diz assim para Pedro, que sobre Pedro alicerçar a sua igreja, ele faz uma comparação de Kéfas para Pedro, que quer dizer rocha, pedra, mas Jesus ele não fundamentou a sua igreja sobre Pedro. E tem muitos católicos que caem nesse erro, pensam que Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro, não. Jesus não fundou a igreja sobre Pedro, porque Pedro é um ser humano. Ele era pecador, então Jesus não poderia fundar a igreja sobre um ser humano. Jesus fundou a igreja sobre ele, que ele diz assim lá no Salmo, ele vai dizer assim: as pedras que os pedreiros rejeitaram, agora se tornou a pedra angular. E quem é a pedra angular? É Jesus Cristo. O que ele disse para Pedro era que Pedro ia cuidar da sua igreja. Se você for pegar esse texto bíblico, ele vai dizer agora toma as chaves do reino do céu. Ele disse para Pedro: tu me amas, Pedro? Te amo, então cuida da minha igreja, cuida do meu rebanho. Jesus não fez a igreja. Então, às vezes tem irmão que vai debater com o evangélico: mas a nossa igreja foi fundada em cima de Pedro. Está errado, porque ele também não conhece um pouco a palavra de Deus. A rocha é Jesus Cristo. Nós temos que estar alicerçados sobre essa rocha de Jesus Cristo. É por isso que ele faz uma comparação daquela casa que é construída sobre a rocha. Uma casa que é bem alicerçada sobre a rocha, você sabe o que é um alicerce e uma fundação. Tenho certeza disso, que a maioria que sabe. Se você não fazer uma boa base, a casa vai despencar. Porque as casas em Rio de Janeiro e São Paulo, a maioria, quando bate a chuva, mesmo no inverno, enchente, elas caem. Sabe por quê? Elas são feitas em cima de montanhas. E elas não têm alicerce em cima, elas não têm uma base sólida. E quando a enchente vem por baixo, aqueles montes, eles vêm desabando, e as casas que estão tudo em cima desabam. Olha só a falta também de mentalidade do povo. Fazer uma casa em cima de uma coisa que não tem um fundamento, um alicerce. Você precisa alicerçar a sua casa sobre a rocha, sobre a fé, sobre Jesus Cristo. Ele que é o depósito da nossa fé. Amém, queridos? A fé, ela nos aproxima de Deus. A fé, ela nos aproxima, ela nos leva a Deus. Eu vou tomar lá o capítulo que eu estava de Hebreus, de novo. Onde você estava mesmo, no capítulo 2 de Hebreus, que vai dizer assim para nós também. O versículo 6 de Hebreus diz assim: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Olha só, Deus, ele recompensa aquele que o procura. Então a fé
ela nos leva a Deus, ela nos aproxima de Deus. É por isso que eu e você precisamos cuidar, meu querido, da nossa fé. Você jovem, você pai de família, você mãe, precisa alimentar a sua fé. Nós precisamos, querido, fazer disso, pegar um tempo, ler a palavra de Deus. Por isso que o Papa ele se preocupou com o ano da fé, porque a fé do nosso povo estava sendo abalada. A fé estava sendo abalada. Por isso que veio esse documento para nós, para refletirmos sobre a nossa vida de fé. Eu preciso ter uma fé convicta de Deus na minha vida. E que ninguém vai me convencer a não ser Deus da minha história, da minha existência. A fé é uma espécie de obra que Deus de antemão preparou para que nós a pratiquemos. Olha só, que eu e você pratiquemos. Só para a gente refletir, nós estamos praticando com a nossa fé? O que nós estamos praticando na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, daquilo que é a nossa possibilidade? Como é que nós estamos fazendo com a nossa fé? É muito importante na nossa vida esse momento de fé, querido, para você servir a sua igreja, para você se colocar diante da igreja, e vai dizer assim para nós a palavra de Deus: pois foi Deus que nos fez, criando no Cristo Jesus, em vista das boas obras, que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Efésios capítulo 2, 10. Deus preparou de antemão para que nós a pratiquemos. Que eu e você pratique essa fé com devoção, com amor. Eu preciso ter uma vida de fé. Gente, uma pessoa que não tem fé, a primeira coisa, nada consegue. Se você não tem fé, você não consegue. Não realiza os sinais, os prodígios, nem os milagres. Se você for pegar Mateus 17, 19 e 20, vai dizer que quando os discípulos se descuidaram na sua fé, nas suas orações, eles foram chamados. E quando eles voltaram, o próprio pai daquele menino chamou Jesus. E quando Jesus voltou, os discípulos disseram para ele: Senhor, por que nós não podemos fazer isso? Ele disse: por causa da falta de fé. O próprio discípulo se descuidaram e não realizaram os milagres finais. A falta de fé na nossa vida faz também isso, correr risco de não conseguirmos. É por isso que tem muitos irmãos e irmãs na caminhada que diz assim, pode reparar o dizer dos nossos irmãos: eu rezo, não consigo. Quanto mais eu vou para a igreja, mais coisa aparece, mais assombração aparece. Tem muitas pessoas que falam isso. Por quê? Porque eles estão com uma fé morta. Precisa alimentar a fé, precisa ter convicção daquilo que você está pedindo na oração. O Senhor diz: tudo com fé você consegue. Eu consigo com fé. Tá? Então nós temos que ter também atitude de fé. Tá? Ter uma atitude de facilitar o acolhimento da nossa fé. Ver e avaliar a nossa fé. Eu preciso ver e avaliar a minha fé. Eu preciso, como é que eu estou acolhendo a fé na minha vida? Eu preciso reconhecer a minha necessidade de fé. Tá? O Papa Francisco, na jornada, vocês que assistiram, vocês estão lembrados que ele falava assim: nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. Olha o que o Papa Francisco falou. Não se desanimem, não deixem que percam a esperança. Precisamos alimentar imediatamente a nossa fé. E vou falar um pouco rapidinho sobre a vida de conversão. Tá? Conversão, fé e conversão, o tema de hoje. Conversão, o que é conversão? Conversão é um ato ou um efeito de se converter, de mudar de direção, de sair do erro. Tá? Sair da direção do mundo e ir para a direção de Deus. Sair da coisa errada, sair da vida mundana e ir para a direção de Deus. Tá? A conversão é sair desse lugar, é se colocar na direção de Deus. A conversão é uma graça de Deus. Tá? É um fruto da nossa resposta de Deus baseada na nossa fé. A conversão é isso, ela é baseada, é alicerçada na nossa fé. Converter-se é necessário, é uma intervenção divina
de Deus em nossa vida. Eu preciso buscar todos os dias, irmão, vida de conversão. Não caia no erro de dizer assim, eu já estou salvo, eu sou santo. Não. Claro que nós estamos lutando para a nossa santidade. Busque todos os dias, ao acordar até o dia todo, vida de conversão. Porque todo dia nós erramos. Todo dia sai dos nossos lábios palavras que muitas vezes ofendem o nosso filho, nosso esposo, as pessoas que convivem com a gente. Então, todo dia eu preciso buscar uma vida de conversão. Essa intervenção vem em forma de uma graça especial, chamada dom. Tá? O Catecismo da Igreja Católica ele vai referir isso para nós. É uma graça de Deus. A nossa conversão está no plano de Deus. Tá? É por isso que Marcos vai dizer assim para nós. Fazei penitência e crede no Evangelho. Nós temos que fazer todos os dias penitência. Crer no Santo Evangelho de Deus. Que nós possamos ter uma fé alicerçada sobre Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?